Meus amores, tudo bem? Então, agora a gente vai finalizar a nossa apostila de diário de ciências, tá? Então, vai ser lá na página 18 da nossa apostila de diário, ó. E aqui no início, ela traz um pequeno texto sobre Malala e diz assim, ó. Malala era uma menina muito corajosa, porque ter coragem não quer dizer não ter medo, mas enfrentar os medos que a gente tem. Algum de vocês aí sabe quem é a Malala? Bom, para ajudar vocês a conhecerem um pouquinho ela, a prof mandou um slide lá no planejamento, que foi para os responsáveis, e um vídeo chamado Mulheres da História, que conta um pouco da história dela também. Bom, mas só para contextualizar vocês, a prof vai contar um pouco da história dessa menina, que foi muito importante para a nossa história de sociedade, de luta pela paz. Bom, a Malala, ela morava no Paquistão. O Paquistão fica lá no Oriente Médio. E é um lugar onde tem muitas guerras, muitos conflitos. E houve um tempo em que grupos muito radicais tomaram o poder lá do lugar onde ela morava. E aí essas pessoas proibiram meninas, crianças ou adolescentes de estudarem. Só que o pai da Malala, ele era dono da escola e ele não concordava com isso. Então ele não fechou a escola e ela continuou estudando. E ela também fez um blog na internet, onde junto com o pai dela, ela postava textos para contar como é que estava a situação no lugar dela, sobre as violências que eles sofriam, sobre esse não direito deles, das meninas em estudarem. E aí um dia, essas pessoas que estavam no poder lá acabaram ficando muito bravas com essa atitude deles. E um dia atiraram nela. Ela estava dentro do ônibus da escola e atiraram nela. Depois disso, ela foi morar na Inglaterra e ela continuou lutando para que as pessoas, para que a violência, para que a guerra acabasse lá no lugar onde ela morava, de onde ela era, para que as pessoas pudessem estudar, né, para que as meninas pudessem voltar a estudar. E aí a história dela foi sendo conhecida pelo mundo inteiro. Tanto que aos 17 anos, ela foi a pessoa mais jovem, a menina mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E até hoje ela tem essa postura de lutar pelo direito à educação, de lutar para que as pessoas vivam em paz. E a prof até escreveu aqui uma frase dela que diz o seguinte, dela diz assim: uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Então, para vocês verem, né? Aqui a gente tem uma lei que garante que a gente estude. Apesar disso, muitas crianças no Brasil também não conseguem estudar por questões financeiras, porque vivem em condições muito pobres, porque não tem escolas perto. E ainda existem lugares no mundo onde as pessoas não têm o direito de estudar, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre quanto nós somos privilegiados de ter acesso, né, ao estudo, a podermos aprender, né? Então, a prof queria deixar isso para vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Bom, agora na nossa atividade, depois que vocês lerem aqui o textinho, vocês vão responder algumas questões. Na letra A, qual é o nome da menina citada no texto? De quem foi que a prof acabou de contar a história agora para vocês? Na letra B, o texto comenta que ela é uma menina medrosa ou corajosa? O que vocês acham? Na letra C, grife. Grifar é fazer uma linhazinha embaixo, tá? Grife no texto a parte que explica o que é ter coragem. Então, volta lá no texto, pede ajuda para ler e marca lá onde é que está explicando o que é ter coragem.
última questão, nós vamos ter escrito assim, ó. Em uma folha, desenhe seu corpo com tudo o que você aprendeu neste capítulo. Lembra que a gente estudou sobre as partes do corpo, por que elas funcionam? Então, você vai desenhar numa folha de papel o seu corpinho. Depois, aqui tá dizendo com a ajuda do professor, né? Mas como é em casa, com a ajuda do responsável, você e os colegas vão escrever uma frase sobre o seu corpo. Bom, como nós não estamos na escola, cada um de vocês vai ter que escrever uma frase. O que é que você acha do seu corpo? Por que o seu corpo é importante? O que é que o seu corpo faz, tá bom? Pode ser uma frase pequenininha. Depois que vocês acabarem, manda a foto para a prof, tá legal? E agora que nós finalizamos a nossa apostila de diário, vocês vão começar a trabalhar com a apostila de atividades que a gente tinha deixado quietinha até agora, tá bom? E a nossa apostila de atividades, ela vai ser como uma revisão de tudo que a gente estudou até aqui. Então, vão ser as páginas 74, 75 e 76, tá bom? Então, olha só. Lembra que a gente conversou sobre cada um de nós ser de um jeito, sobre nós, além de sermos diferentes na nossa aparência, também sermos diferentes nos nossos gostos, nas nossas preferências. Então, a atividade da apostila de atividades vai ser sobre isso. Aqui na página 74, vocês vão ter aqui, ó, de verde, as características físicas, ou seja, cabelo longo, cabelo comprido, alto, baixo, gordo, magro, características físicas. E em amarelo, as preferências, os gostos, né? E aí, vocês vão pintar os quadradinhos da imagem de acordo com o que cada um representa. Por exemplo, gosto de jogar futebol é característica física ou preferência? Aí, vocês vão ver de que cor vocês vão pintar aqui, tá bom? E assim nos outros quadros também. Aqui na página 75, nós temos a Heloísa e o Eduardo. E abaixo nós temos uma lista de características deles. Então, vocês vão pintar o quadrinho que está ao lado da característica que eles possuem. Por exemplo, a Heloísa tem cabelo cacheado? Então, pinta o quadradinho onde está escrito cabelo cacheado. O Eduardo tem a pele negra? Então, pinta lá o quadradinho que tem escrito pele negra ao lado, tá bom? Na letra B, vocês vão comparar os desenhos da Heloísa e do Eduardo. E vocês vão dizer quais características físicas eles têm parecido. Na letra A. Na letra B, vocês vão dizer quais as características físicas eles têm de diferente. Tá legal? Na página 76, aqui nesse quadro, vocês vão fazer um autorretrato de vocês. Lembrando, o que é um autorretrato? É um desenho de nós mesmos. Então, vocês vão se desenhar ali naquele quadro, dando evidência para as características que vocês gostam mais, tá bem? Na letra B, nós iríamos comparar os desenhos de vocês lá na sala. Como vocês estão em casa, a prof vai pedir ajuda aí do responsável para que quem estiver ajudando você também faça seu próprio autorretrato. Então, por exemplo, é a mamãe que está ajudando. Então, você vai fazer seu autorretrato e a mamãe vai fazer o autorretrato dela. Depois, vocês vão comparar os desenhos e vão escrever o que vocês têm de parecido e o que vocês têm de diferente. Tá legal? Aposto que vai ficar muito bacana. Quando terminar, bate a foto, manda para o prof corrigir, tá bom? Beijinho!